Meus amigos, senhoras, brasileiros que comparecem a esta sessão, que ficará, eu estou certo, perpetuada no tempo, agradecendo esta presença calorosa e tão auspiciosa quanto os destinos do documento que vamos entregar hoje à nação, eu declaro aberta a sessão solene da Assembleia Nacional Constituinte. Rogo aos senhores líderes de conduzirem até a mesa os senhores presidentes da República, José Sarney, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente ministro Rafael Maia. Eu rogo que acompanhem a mesa. Não é uma solenidade. Eu peço que colaborem para que a solenidade se realize de um tom impessoal, um tom em que se respeitam as autoridades, independentemente dos nomes. Trata-se do presidente da República e do ministro do Supremo Tribunal Federal. Rogo que introduzam suas excelências, que vêm aqui, inclusive, por um imperativo que não é nosso, é um imperativo da lei que nós próprios votamos, que é a Constituição Federal. Senhores constituintes e senhores convidados, a presente sessão destina-se à promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil e à prestação do compromisso dos senhores constituintes e dos senhores presidentes da República e do Supremo Tribunal Federal. Convido os presentes para ouvirem de pé o hino nacional. A presidência da Assembleia Nacional Constituinte passará a assinar os autógrafos que autenticam a Carta Política. Adentro em breve, depois desses autógrafos, significando a promulgação da Constituição do país.
Abre aqui para mim. Permitam-me uma manifestação que não está, digamos, na liturgia das formalidades do ato, mas, para mim e para os senhores constituintes, tem significação. Entre as ofertas que recebi, que não foram poucas, para a caneta para assinar este documento que os constituintes elaboraram, eu me permiti, acredito que com o aplauso dos constituintes, escolher a que foi me oferecida pelos funcionários da Câmara dos Deputados. Não. Agora, que tem a Constituição. Está aqui o compromisso, tá? Não, a Constituição que eu vou declarar promulgada. Ah, sim, me dá aqui. Está aqui, não. Tem que declarar. Deixa eu ver. Falando com emoção, aos meus companheiros, às autoridades, chefes de poder legislativo que aqui se encontram, senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Agora é o compromisso. Vamos agora, senhores constituintes, como está escrito no documento que nós elaboramos, tomar o compromisso nos termos do artigo 1º do ato das disposições transitórias dos senhores constituintes. O presidente lerá o termo de compromisso e solicita aos seus colegas que declarem: assim eu prometo. Convido os presentes a ouvirem de pé o compromisso dos senhores constituintes. Declaram manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Para o mesmo juramento, eu convido o excelente senhor presidente da República, José Sarney, a prestar o compromisso com todos os presentes de pé. Puxa aqui, põe logo. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
o dispositivo constitucional de forma inédita, porque isto não ocorreu nas 7 constituições anteriores, determina que o eminente presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Meyer, preste idêntico compromisso com todos os presentes de pé. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Concedo a palavra ao eminente constituinte, professor Afonso Arinos, que falará em nome dos senhores constituintes. Excelentíssimo senhor Dr. José Sarney, presidente da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo senhor constituinte Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Excelentíssimo senhor ministro Rafael Meyer, presidente do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimos senhores, presidentes dos parlamentos dos países do continente americano, da África, de expressão portuguesa, de Portugal e da Espanha. Excelentíssimos senhores representantes do corpo diplomático, autoridades civis, militares, eclesiásticas, colegas constituintes, minhas senhoras, meus senhores. Permiti que o mais idoso dos representantes do povo com assento nesta Assembleia agradeça de todo o coração a honra que só por aquele título lhe foi concedida, de falar em nome dela, nesta data em que a palavra do Brasil, ao se elevar neste recinto, ressoa em todo o mundo. A experiência histórica brasileira em matéria de constituinte é bem antiga. Provém da conspiração da Inconfidência, ocorrida em 1788, na capitania de Minas Gerais. O Tiradentes, herói e mártir daquele grande episódio, inspirava-se em um livro francês dedicado ao estudo da Constituição dos Estados Unidos da América, elaborada havia apenas um ano. A primeira Constituinte brasileira foi convocada pelo príncipe regente Dom Pedro antes da independência. Por decisão de 3 de junho de 1822 e eleita pela grande maioria das províncias. Desde a sua instalação a 3 de maio de 1823, revelou-se o insanável conflito entre a Assembleia, expressão da soberania nacional, e o príncipe regente, aferrado
a tradição absolutista da monarquia dos Braganças. Do dissídio crescente resultou a dissolução da Assembleia pela tropa militar na noite de 11 de novembro de 1823, a chamada Noite de Agonia. Esta agonia da coação militar sobre a representação popular não foi a única na nossa história. A Constituinte caiu com honra, enfrentando as ameaças e acusando energicamente o príncipe, inclusive com pregações em prol da República. O principal redator do projeto foi o deputado Antônio Carlos de Andrada, que tomou por modelo não mais a Constituição dos Estados Unidos, porém aquelas das monarquias continentais da Europa Ocidental. Esse mesmo modelo francês da carta outorgada pelo rei Luís XVIII em 1814, na fase da restauração pós-napoleônica, foi embutido na Carta Brasileira, outorgada a 25 de março de 1824, pelo já imperador Pedro I. Foi redigida por pequena comissão de brasileiros ilustres, componentes do chamado Conselho de Estado, no qual figuravam diplomatas como Marcial Monteiro, Marquês de Queluz, escritores como Mariano da Fonseca, Marquês de Maricá, autor das famosas máximas, e provectos juristas como Carneiro de Campos, Marquês de Caravelas, o principal autor do documento. A Constituinte Republicana de 1891, na qual predominou o gênio de Rui Barbosa, voltou ao modelo americano, que nunca funcionou a contento no Brasil, nem em nenhum outro sistema presidencialista da América Latina. Devido à impossibilidade da criação por costume e não pelo texto de um órgão moderador e constantemente renovador, como é a Suprema Corte dos Estados Unidos, o único país do mundo em que o sistema presidencial funciona a contento. Rui Barbosa, no declínio de sua vida, rendeu-se a esta verdade. A terceira Constituinte, de 1934, que encerrou o longo governo provisório de Getúlio Vargas, seguiu-se a pressão de vários setores sociais que a reclamavam desde a Revolução Paulista de 1932. O texto do projeto foi preparado por uma comissão presidida pelo ministro do Exterior, Melo Franco, e composta de outros grandes nomes, como Assis Brasil, o segundo Antônio Carlos, João Magabeira, Oswaldo Aranha, Oliveira Viana. O jurista Carlos Massimiliano, comentador da Constituição de 1891, foi o relator geral. Concessão perigosa da comissão foi a eleição do presidente da República pela Câmara dos Deputados, o que assegurou a Vargas a desejada continuação no poder e o preparo político esmerado da Constituição fascista de 11 de novembro de 1937, que morreu com a morte do fascismo internacional. A quarta Constituinte brasileira foi a de 1946, época em que a vitória democrática na Segunda Guerra Mundial determinou um grande movimento constitucional em toda a parte. Na Europa, surgiram 9 constituições. Na América Latina, 12. Nos países árabes e na Ásia, 5. Ao todo, 26 reordenações jurídicas estatais. Iniciou-se, nesta fase,
um movimento sem precedentes no processo geral de elaboração constitucional, movimento este que continua a se manifestar até hoje. Como já acentuamos em outra oportunidade, tem sido observado pelos autores de direito constitucional comparado um fenômeno realmente marcante. O direito nas novas constituições parece evoluir em conjunto, para tornar-se mais um corpo de normas teóricas e finalísticas e cada vez menos um sistema legal vigente e aplicável. Por outras palavras, nunca existiu distância maior entre a letra dos textos constitucionais e a sua aplicação. Hoje poderíamos juntar algo de mais grave, que é o seguinte: a aplicabilidade dos textos depende paradoxalmente da sua aplicação. Esta situação anômala manifesta-se fortemente no texto de 1988, confirmando-se aquilo que Oliveira Viana chamou de idealismo constitucional. É importante insistir neste ponto. A garantia dos direitos individuais é cada vez mais eficaz e operativa nas constituições contemporâneas, nas constituições democráticas contemporâneas. Mas a garantia dos direitos coletivos e sociais, fortemente capitulado nos textos, sobretudo nos países em desenvolvimento, particularmente nas condições do Brasil, torna-se extremamente difícil. Para usarmos uma expressão branda, quaisquer que sejam as afirmações gráficas existentes nos documentos, como este que estamos hoje comemorando. Afirmar o contrário é ingenuidade, ilusão ou falta de sinceridade, quem sabe de coragem. Direito individual assegurado, direito social sem garantia. Eis a situação. Ao senhor ministro, primeiro presidente do Supremo Tribunal, é dirigida esta exortação. O mandado de injunção vai ser o instrumento dessas experiências. O desejável era que o Supremo Tribunal Federal preservando suas tradições de competência, diligência e integridade, se esforce para encaminhar soluções viáveis e realistas, ou para oferecer interpretações aceitáveis às dificuldades, bem como rumos, caminhos, para o enfrentamento gradual dos problemas que vão aparecer entre a letra e o texto e sua implementação. Recordemos ainda uma vez que esse problema não é só nosso, do direito constitucional moderno. Tudo decorre do desajustamento entre a generosidade da aspiração política e a dificuldade da sua implementação jurídica. Somos, pois, a 5ª Assembleia Constituinte brasileira. Lancemos um olhar retrospectivo sobre seus trabalhos, que hoje se encerram em então consagradora cerimônia. A ideia da Constituinte já se manifestava desde o final da década de 70, através de organizações depois transformadas em partidos políticos. Em 1984, formou-se a Aliança Democrática, que indicou o nome do saudoso Tancredo Neves para a presidência da República. Em 1985, já eleito pelo Colégio Eleitoral, o presidente Tancredo visitou o presente orador no Rio e o convidou para presidir uma comissão incumbida de redigir o anteprojeto de Constituição. Formada ela com personalidades eminentes nas áreas jurídica, política, literária, empresarial, trabalhista, científica, iniciou seus trabalhos em agosto de 1985. Com o dramático falecimento do presidente Tancredo Neves, assumiu o presidente José Sarney, que manteve a convocação.
Na sede do Rio, a comissão se organizou em várias subcomissões internas e formou comitês regionais fora do Rio, que muito adiantavam sua tarefa. Concluídos os trabalhos em setembro de 1986, foi o texto final entregue ao presidente Sarney, que preferiu não remetê-lo à futura Assembleia Constituinte, embora lhe dedicasse belo e generoso discurso. A Constituinte foi eleita em novembro de 1986, instalada em fevereiro de 1987. Em junho desse ano, foi criada a Comissão de Sistematização, presidida pelo mesmo Constituinte que chefiara a comissão lembrada por Tancredo Neves. Aos admiráveis e dedicados membros da Comissão de Sistematização, coube o preparo final do projeto de Constituição, concluído no mês de novembro e remetido a este plenário, que o discutiu, que o enriqueceu e finalmente o aprovou por consagradora maioria. Cumpre realçar finalmente a colaboração direta do povo no processo político. Não há só, através de centenas de propostas remetidas à Comissão de Sistematização, vindas até do exterior, como também pela ação de grupos variados de brasileiros que atuavam diretamente, sindicatos, empresários, militares, professores, mulheres, índios e negros. Era estimulante, comovente, sentir-se a mobilização direta do povo, desejoso de colaborar na obra dos seus representantes. Senhores constituintes, concluída está a vossa tarefa preferencial, mas outro dever se abre ao vosso cuidado e esforço. Este dever inclinável é sustentar a Constituição de 1988. Apesar de quaisquer divergências com a sua feitura, é colaborar nas leis que a tornem mais rapidamente e mais eficazmente operativa, apesar das dificuldades referidas. É colaborar na sua defesa contra a onda que se avoluma e propaga no seio do povo, que visa envolver toda a classe política. Hoje se está falando dos políticos como se constituíssem um grupo específico de aproveitadores hedonistas e mal intencionados. É indispensável determos-nos sobre esse aspecto da atualidade nacional, pois ele envolve graves consequências. Comecemos por lembrar que a ação política corresponde exatamente à ação de governar as coletividades sociais e nacionais integradas no Estado. Se há Estado, e ele existe desde a antiguidade grega, há necessariamente política. Na Grécia Antiga, o Estado era a cidade, como Atenas de Aristóteles, como a Esparta de Licurgo, e a política era o governo da cidade. Mas em Roma, o Estado abarcou todo o mundo conhecido. E os governos, fizeram política durante séculos, primeiro com os reis, depois com a república, depois com o império. Na Idade Média não havia política porque não havia Estado, nem propriamente comunidade social, senão que população escassa de senhores e servos disseminados em volta de castelos, em terras que não eram territórios. Com o Renascimento renasce o Estado, e com ele a política, a terrível política ditatorial doutrinada por Maquiavel para os Médicis de Florença. Senhores constituintes, pensemos seriamente neste movimento, talvez não intencional, mas seguramente orquestrado, que visa desmoralizar a classe política.
Lembremos aos brasileiros de boa fé que política é exatamente governo e que por detrás da campanha insidiosa que atinge a milhões de brasileiros de boa fé pode haver a intenção de acabar não com a política, que não acaba nunca, nem pode acabar, mas acabar com as liberdades. Mas acabar com as liberdades que estão garantidas na Constituição que elaborastes, como nunca estiveram garantidas em nenhuma outra Constituição. Derrubar a Constituição, execrar os políticos, é derrubar a liberdade, para entregar a política atual a outra política, isto é, a outro tipo de governo declarado, que teria em mãos a sorte e o destino do povo, e com ele o próprio futuro da pátria. O desprezo à política não é a sua supressão, pois ela se confunde com o governo. Que haverá por detrás de tudo isto? Será que estamos ameaçados de outro tipo de política? Ou seja, as ditaduras civis e militares que têm sido a agonia secular da nossa República? Senhores constituintes de hoje, senhores congressistas de amanhã, nosso dever é fazer política, isto é, defender e praticar a Constituição brasileira em vigor, acreditar nela, convocar a nação para defendê-la se estiver em risco, reagir contra estes riscos disfarçados. Em suma, praticar a liberdade. Fazer política é honrar nosso mandato, sustentar nosso trabalho, enobrecer a memória do nosso tempo. Concedo a palavra ao eminente presidente da Assembleia da República de Portugal, presidente Vítor Crespo, que falará em nome dos representantes dos parlamentos estrangeiros presentes nessa solenidade e conferindo uma grande honra, uma excepcional honra mesmo. A palavra, Sua Excelência. Excelentíssimo Senhor Deputado Ulisses Guimarães, Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que presida esta cerimónia. Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, José Sarney. Excelentíssimo Senhor Presidente Humberto Lucena, Presidente do Congresso Nacional. Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Rafael Meyer, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhores Presidentes dos Parlamentos dos países americanos, dos países africanos, de língua portuguesa e da Espanha. Senhores embaixadores, eminentes constituintes, minhas senhoras e meus senhores. Ao dirigir-me a Vossas Excelências, neste ato solene de promulgação da nova Constituição da República Federativa do Brasil, as minhas primeiras palavras são de agradecimento pela distinção que me é concedida. Honra e privilégio que atribuo ao facto de representar Portugal na qualidade de Presidente da Assembleia da República. Também nós, há pouco mais de uma década, elaborámos uma Constituição democrática, agora em processo de revisão. Por ajustamentos sucessivos, iremos dispor de uma lei fundamental que, após a segunda revisão, que está em curso,
convém ao desenvolvimento e progresso do país, tendo em conta a população, os costumes, a situação geográfica, as relações políticas, as riquezas, assim como a qualidade dos cidadãos. A honra é tanto maior quanto é certo que me incumbe a responsabilidade de exprimir a esta nobre Assembleia Nacional Constituinte a nossa solidariedade e regozijo no abraço fraterno dos parlamentos aqui presentes. Os nossos países, repartidos pelo continente americano, pela África e pelas nações da Europa, acompanham emocionados o nascer de uma nova Constituição brasileira. Muito de comum une os nossos povos. Podem, sem dificuldade, identificar-se raízes históricas que a todos nos pertencem. A descoberta das grandes rotas marítimas, cujo 5º centenário estamos celebrando, permitiu um processo pioneiro de aproximação dos homens, o encurtar de distâncias, o encontro de culturas que a todos nos toca. Em cada um de nós ficou algo próprio dos outros, que se introduziu na história e na identidade de todos os povos que representamos. Criaram-se laços antigos de amizade, raízes comuns que importa aprofundar e fertilizar, retirando delas as potencialidades criadoras e vivificadoras. A segunda palavra, senhores constituintes, é um imperativo de consciência. Saudar e prestar a nossa homenagem ao Sr. Presidente da República Federativa do Brasil, José Sarney, símbolo e encarnação do seu povo, e na sua pessoa de Vossa Excelência, a toda a grande nação brasileira. Brasil respeitado, novo e vibrante, cheio de esperança, restaurado nos seus valores democráticos. Terra de trabalho, pujante na sua força, grande nos ideais de paz, de convivência pacífica, de soluções negociadas. Potência de hoje e do futuro, que se empenha no bem-estar dos povos. Saudar, com admiração e muito afeto, o Sr. Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, grande obreiro da nova lei fundamental, que tão sublimemente representa todos os senhores constituintes e em quem nos revemos no trabalho, no desejo e no esforço determinados de concluir esta nova Constituição do Brasil. Seja-me permitido ainda, Senhor Presidente da República e Senhor Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que me detenha, por um momento, a evocar com saudade e reverência a memória do Presidente Tancredo Neves. Excelências, esta sessão solene, ornada com uma moldura humana plena de brilho e dignidade, própria dos momentos mais altos e mais nobres da história do povo brasileiro, é também ela um instante de exaltação das instituições representativas, que nos seus nomes diversos nos fazem recordar que a história e a realidade de cada país têm de ser refletidos nas instituições que lhe são próprias. O que é importante é que eles sejam o local primeiro da expressão da vontade do povo, o fórum onde se refletem e debatem as ansiedades e as esperanças, o espaço onde se forjam as leis, que dão resposta às necessidades do progresso e desenvolvimento, onde se faz a pedagogia das opções, dos modos de sentir e pensar, das soluções propostas por cada um, onde se discutem, apreciam e fiscalizam as decisões de outros órgãos, para que a sociedade nacional se reveja permanentemente na necessidade de afirmação na feitura dos caminhos do futuro. As atividades do Parlamento
tem uma repercussão profunda nos destinos do povo. Os parlamentos, como aliás tudo na vida, precisam de ir adaptando o seu funcionamento para dar as respostas adequadas aos problemas nacionais. Mas o reforço do seu papel, o aumento da sua importância, está hoje, como sempre, na ordem do dia dos países democráticos. E é assim que a nova Constituição brasileira fortalece e prestigia o Congresso Nacional, de modo a permitir um aberto e franco debate dos assuntos que afetam diretamente a vida dos cidadãos. E nesta mesma ordem de ideias, veio igualmente reforçada e fortalecida a Federação. A importância dos congressos democráticos resulta, desde logo, porque a eles cabe elaborar a lei primeira, a Constituição, e com ela a definição do regime que rege a coletividade política, a sua estrutura, a sua ordem própria, a organização interna das diversas relações, a distribuição de competências e funções. A Constituição define e exprime corretamente um regime. Por isso, ao saudarmos esta nova Constituição, também estamos a realçar a instauração da genuína democracia no Brasil. O ressurgimento de uma democracia é acontecimento que nos é sempre particularmente grato. E, em especial, no momento em que se verifica uma tendência clara para o estabelecimento e consolidação das instituições democráticas na América Latina. Os ventos de democratização estão varrendo todos os continentes. O exemplo que nos é dado pela grande nação brasileira, que exerce um papel de maior relevo na cena internacional, contribui seguramente para dar mais alento aos processos de democratização que se antevêem. Alargar a comunidade democrática das nações é mais um passo na consolidação dos laços de cooperação entre países, no estreitamento de relações fraternas e saudáveis. É também caminho seguro para uma solução de conflitos e guerras, que infelizmente ainda graçam aqui e além, com seu cortejo de misérias e horrores, pleno de desperdícios de vidas humanas e de haveres, que distraem esforços da tarefa ingente e necessária ao desenvolvimento. Nos anos deste século, vamos assistindo na comunidade internacional a um esforço significativo em direção do respeito pelos direitos humanos, ao reconhecimento do homem, o mesmo é dizer, no respeito pela democracia e pela liberdade, que só existe em ambiente democrático. E que melhor poderíamos desejar para o século XXI do que podermos encontrar um mundo inteiramente livre, um mundo de paz e de concórdia. O Brasil da nova Constituição vai necessariamente fazer reforçar e avançar as relações da América Latina com a Europa, fato que quero registar. Com a Revolução de 1974, também nós, portugueses, fizemos a democratização do país, com a necessária consequência do reconhecimento da independência dos povos que então colonizávamos. Sentimos, porém, na carne, o pesar de que não tivesse sido outorgada a autodeterminação do povo de Timor-Leste. Estamos a desenvolver todos os esforços para que também aos timorenses seja reconhecido o direito básico de determinarem o seu destino, no respeito pela sua cultura, no que, estamos certos, contaremos com a compreensão e ajuda de toda a comunidade de povos amantes da liberdade. Excelências, a democracia implica o pluralismo político e a garantia das liberdades individuais. Mas não se fica por aí. Há que considerar a democracia social e cultural, que confere aos homens uma efetiva igualdade de oportunidades de se realizarem, de acordo com os seus desejos. E também uma democracia económica que garanta uma correta distribuição dos rendimentos que eliminem assimetrias gritantes. Não são separáveis da Constituição
os movimentos de opinião que lhe dão origem. Ela, que é um acontecimento político e social absolutamente capital. A nova Constituição brasileira é moderna e avançada, fonte de paz e progresso, em sintonia com a mentalidade e vontade dominante de uma população pacífica, desejosa de progresso e bem-estar. Classificou a Vossa Excelência, Sr. Presidente Ulisses Guimarães, de Constituição cidadã, forma feliz de exprimir um dos seus aspectos essenciais, o destaque dado ao indivíduo face ao Estado, porque nela o cidadão aparece muito mais protegido e menos à mercê de decisões distantes. A colocação no texto dos aspectos relativos aos direitos e garantias individuais, antes das disposições sobre a organização e poderes do Estado, demonstra simbolicamente a precedência e supremacia do indivíduo e da sociedade civil. Permita-me sublinhar os avanços consignados em matéria de regalias e direitos sociais, demonstrativos da preocupação dos constituintes em dar expressão ao sentido de liberdade, solidariedade e justiça social, para que todos possam usufruir dos avanços da técnica e do desenvolvimento. Pode seguramente afirmar-se que o texto constitucional brasileiro é dos mais modernos no que diz respeito ao homem. Não foram esquecidos o racismo, o tráfico da droga, a tortura, o terrorismo, nem tampouco o direito reconhecido ao cidadão de ter acesso à informação sobre si próprio em poder das instâncias públicas. É imperioso reconhecer e louvar o fato da nova Constituição brasileira estar impregnada dos direitos humanos e sociais. Hoje, uma preocupação internacional. Neste ano, em que se celebra o 40º aniversário da proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, importa afirmar que ela se mantém com plena atualidade. Importa refletir que os seus princípios ainda não são, por toda a parte, inteiramente respeitados. O homem, privado dos seus direitos, deixará de viver humanamente. Negar-lhe o seu uso é empurrá-lo para atos desesperados no caminho da desordem política e social. O exemplo que nos vem da Constituição hoje promulgada dá-nos mais força para reafirmar a nossa fé, a nossa esperança no mundo melhor, para concluirmos que haverá um futuro mais brilhante de progresso para a humanidade. A nova Constituição, para além do realce dado aos direitos individuais, é também uma das mais modernas em questões sociais. Nela existe a preocupação de salvaguardar as camadas mais desfavorecidas da população, trazendo-lhes benefícios palpáveis na área da segurança social, da saúde, da educação. Sai reforçada a sociedade civil, já pujante no Brasil, trazendo novos avanços em todos os domínios, reafirmando o seu florescimento. A elaboração da Constituição gerou um movimento de grande interesse em toda a população brasileira. E como sempre acontece, nas grandes transformações vêm sempre à luz do dia opções diversas e aspirações diferentes. Essa é, porém, a força, a vitalidade e a essência da democracia representativa. Os constituintes brasileiros souberam encontrar a solução possível para um largo período de paz e desenvolvimento, gerador de um grande potencial de esperança e de confiança no futuro. Não posso agora, senhoras e senhores, deixar de referir uma questão que mais de perto se relaciona com as relações entre Portugal e o Brasil. Realidade histórica de um passado comum, que se traduz no facto de permitir exprimir-me na língua em que está redigida a Constituição e que é hoje património de mais de 200 milhões de homens, repartidos por 7 países, 3 continentes e também o falar de múltiplas comunidades dispersas pelo mundo. Não esqueço que no Brasil se encontram cidadãos originários de todos os países do mundo, tal como sucede, aliás, nos outros países da América. O cruzamento de múltiplas raízes deu origem a um ímpeto de criatividade que confere ao Brasil
e aos países do continente americano uma cultura e uma vitalidade ímpares, que a todos nos enriquece. Saúdo as disposições constitucionais sobre o Estatuto da Igualdade entre portugueses e brasileiros. É a expressão do desejo de uma maior aproximação entre os nossos dois países que aqui quero salientar. Empenhar-me-ei, quero afirmá-lo, para que a legislação portuguesa trilhe caminhos semelhantes. Também neste aspecto, a nova Constituição deu um passo inovador e significativo na aproximação dos homens e dos povos, no alargar dos limites da igualdade dos cidadãos, no encurtar de distâncias, no partilhar de patrimónios comuns. Senhor Presidente, vou terminar. A alegria de sermos testemunho deste momento histórico, de partilharmos este clima cheio de esperança, a antevisão de um futuro de prosperidade e de uma grande vivência democrática, de liberdade, que sacode todos os cantos e espíritos, constituem a razão mais do que bastante para nos sentirmos o grande e pujante coração do Brasil. Para sempre. Excelentíssimo senhor Presidente da República, José Sarney, excelentíssimo senhor Presidente do Senado Federal, Humberto Lucena, excelentíssimo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maia, senhores membros da mesa da Assembleia Nacional Constituinte, eminente relator Bernardo Cabral, precaros chefes do Poder Legislativo de nações amigas, insignes embaixadores, saudados do decano Dom Carlos Furno, excelentíssimos senhores ministros de Estado, excelentíssimos senhores governadores de Estado, excelentíssimos senhores presidentes de Assembleias Legislativas, dignos líderes partidários, autoridades civis, militares e religiosas, registrando o comparecimento do cardeal Dom José Freire Falcão, arcebispo de Brasília, de Dom Luciano Mendes de Almeida, presidente da CNBB, senhoras e senhores constituintes, minhas senhoras e meus senhores, 2 de fevereiro de 1987, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão, e é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 30.401.000 analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto. Chegamos, esperamos a Constituição
como vigia espera a aurora. Bem-aventurados os que chegam. Não nos desencaminhamos na longa marcha. Não nos desmoralizamos capitulando ante pressões aliciadoras e comprometedoras. Não desertamos. Não caímos no caminho. Alguns a fatalidade derrubou. Virgílio Távora, Adair Ferreira, Fábio Lucena, Antônio Farias, Norberto Suantes. Pronunciamos seus nomes queridos com saudade e orgulho. Cumpriram com o seu dever. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos, traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Assinalarei algumas marcas da Constituição que passará a comandar esta grande nação. A primeira é a coragem. A coragem é a matéria-prima da civilização. Sem ela, o dever e as instituições perecem. Sem a coragem, as demais virtudes sucumbem na hora do perigo. Sem ela, não haveria a cruz, nem os evangelhos. A Assembleia Nacional Constituinte rompeu contra o establishment, investiu contra a inércia, desafiou tabus. Não ouviu o refrão saudosista do velho do Restelo no genial canto de Camões. Suportou a ira e perigosa campanha mercenária dos que se atreveram na tentativa de aviltar legisladores em guardas de suas burras abarrotadas com o ouro de seus privilégios e das especulações. Foi a audácia inovadora a arquitetura da Constituinte, recusando anteprojeto forâneo ou de elaboração interna. O enorme esforço é dimensionado pelas 61.020 emendas, além de 122 emendas populares, algumas com mais de 1 milhão de assinaturas, que foram apresentadas, publicadas, distribuídas, relatadas e votadas no longo trajeto das subcomissões à redação final. A participação foi também pela presença, pois diariamente cerca de 10 mil postulantes franquearam, livremente,
as 11 entradas do enorme complexo arquitetônico do Parlamento na procura dos gabinetes, comissões, galeria e salões. Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. Como o caramujo, guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações de onde proveio. A Constituição é caracteristicamente o Estatuto do Homem, é sua marca de fábrica. O inimigo mortal do homem é a miséria. Não há pior discriminação do que a miséria. O Estado de Direito consectário da igualdade não pode conviver com o estado de miséria. Mais miserável do que os miseráveis é a sociedade que não acaba com a miséria. Tipograficamente, é hierarquizada a precedência e preeminência do homem, colocando-o no umbral da Constituição e catalogando-lhe o número não superado, só no artigo 5º, de 77 incisos e 104 dispositivos. Não lhe bastou, porém, defendê-lo contra os abusos originários do Estado e de outras procedências. Introduziu o homem no Estado, fazendo-o credor de direitos e serviços, cobráveis inclusive com o mandato de junção. Tem substância popular e cristã o título que a consagra, a Constituição Cidadã. Vivenciados e originários dos estados e municípios, os constituintes haveriam de ser fiéis à federação. Exemplarmente o foram. No Brasil, desde o Império, o Estado ultraja a geografia. Espantoso despautério. O Estado contra o país, quando o país é a geografia, a base física da nação, portanto, do Estado. É elementar. Não existe Estado sem país, nem país sem geografia. Esta antinomia é fator de nosso atraso e de muitos dos nossos problemas, pois somos um arquipélago social, econômico, ambiental e de costumes, não uma ilha. A civilização e a grandeza do Brasil percorreram rotas centrífugas e não centrípetas. Os bandeirantes não ficaram arranhando o litoral como caranguejos, na imagem pitoresca mais exata de Frei Vicente do Salvador. Cavalgaram os rios e marcharam para o oeste e para a história na conquista de um continente. Foi também indômita vocação federativa que inspirou o gênio do presidente Juscelino Kubitschek. Que plantou Brasília longe do mar, no coração do sertão, como a capital da interiorização e da integração. A federação é a unidade na desigualdade, é a coesão pela autonomia das províncias, comprimidas pelo centralismo, há o perigo de serem empurradas para a secessão. É a irmandade entre as regiões, para que não se rompa o elo. As mais prósperas devem colaborar com as menos desenvolvidas. Enquanto houver Norte e Nordeste fracos, não haverá na União Estado forte, pois fraco é o Brasil. As necessidades básicas do homem estão nos estados e nos municípios. Neles deve estar o dinheiro para atendê-las. A federação é a governabilidade. A governabilidade da nação passa pela governabilidade dos estados e dos municípios. O desgoverno, filho da penúria de recursos, acende a ira popular, que invade primeiro os espaços municipais,
arranca as grades dos palácios e acabará chegando à rampa do Palácio Planalto. A Constituição reabilitou a federação ao alocar recursos ponderáveis às unidades regionais e locais, bem como a arbitrar competência tributária para lastrear-lhes a independência financeira. Democracia é a vontade da lei, que é plural e igual para todos, e não a do príncipe, que é unipessoal e desigual para os favorecimentos e os privilégios. Se a democracia é o governo da lei, não só elaborá-la, mas também para cumpri-la, são governo o executivo e o legislativo. O legislativo brasileiro investiu-se das competências dos parlamentos contemporâneos. É axiomático que muitos têm maior probabilidade de acertar do que um só. O governo associativo e gregário é mais apto do que o solitário. Eis outro imperativo de governabilidade: a coparticipação e a corresponsabilidade. Cabe a indagação: instituiu-se no Brasil o tricameralismo ou fortaleceu-se o unicameralismo com as numerosas e fundamentais atribuições cometidas ao Congresso Nacional? A resposta virá pela boca do tempo. Faço votos para que essa regência trina prove bem. Nós, os legisladores, ampliamos nossos deveres. Teremos de honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência, a inépcia. Soma-se a nossa atividade ordinária bastante dilatada à edição de 56 leis complementares e 314 leis ordinárias. Não esquecemos que, na ausência da lei complementar, os cidadãos poderão ter o provimento suplementar pelo mandato de injunção. A confiabilidade do Congresso Nacional permita que repita, pois tem pertinência, o slogan: vamos votar, vamos votar. Que integra o folclore de nossa prática constituinte é produzido até em horas de diversão e em programas humorísticos. Tem significado de diagnóstico a Constituição ter alargado o exercício da democracia em participativa além de representativa, é o clarim da soberania popular e direta, tocando no umbral da Constituição, para ordenar o avanço no campo das necessidades sociais. O povo passou a ter a iniciativa de leis. Mais do que isso, o povo é o superlegislador, habilitado a rejeitar pelo referendo projetos aprovados pelo Parlamento. A vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos, do presidente da República ao prefeito, do senador ao vereador. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção impune, tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube. Eis o primeiro mandamento da moral pública. Pela Constituição, os cidadãos são poderosos e vigilantes agentes da fiscalização através do mandato de segurança coletivo, do direito de receber informações dos órgãos públicos, da prerrogativa de petição aos poderes públicos em defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso do poder, da obtenção de certidões para a defesa de direitos, da ação popular que pode ser proposta por qualquer cidadão para anular ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico, isento de custas judiciais, da fiscalização das contas dos municípios por parte do contribuinte. Podem peticionar, reclamar, representar ou apresentar queixas junto às comissões das casas do Congresso Nacional. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato são partes legítimas e poderão denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Da União, do Estado e do município, a gratuidade facilita a efetividade desta fiscalização. A exposição panorâmica da lei fundamental que hoje passa a reger a nação permite conceituá-la sinoticamente como a Constituição Coragem, a Constituição Cidadã,
a Constituição Federativa, a Constituição Representativa e Participativa, a Constituição do Governo Síntese Executivo e Legislativo, a Constituição Fiscalizadora. Não é a Constituição perfeita. Se fosse perfeita, seria reformável. Ela própria, com humildade e realismo, admite ser emendada até por maioria mais acessível dentro de 5 anos. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora, será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. É caminhando que se abrem os caminhos. Ela vai caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria. Recorde-se, alvissareiramente, que o Brasil é o 5º país a implantar o Instituto Moderno da Seguridade, com a integração de ações relativas à saúde, à previdência e assistência social, assim como a universalidade dos benefícios para os que contribuam ou não, além de beneficiar 11 milhões de aposentados expoliados em seus proventos. É consagrador o testemunho da ONU de que nenhuma outra carta do mundo tenha dedicado mais espaço ao meio ambiente do que a que vamos promulgar. Senhor Presidente José Sarney, Vossa Excelência cumpriu exemplarmente o compromisso do saudoso, do grande Tancredo Neves, e também de Vossa Excelência e da Aliança Democrática, de convocar a Assembleia Nacional Constituinte. A emenda constitucional número 26 teve a origem e mensagem do governo de Vossa Excelência, vinculando Vossa Excelência à efeméride que hoje a nação celebra. Nossa homenagem ao presidente do Senado, senador Humberto Lucena, atuante na Constituição, pelo seu trabalho, seu talento e pela colaboração fraterna da casa que representa. Senhor ministro Rafael Maia, presidente do Supremo Tribunal Federal, saúdo o Poder Judiciário na pessoa austera e modelar de Vossa Excelência. O imperativo de Muda Brasil, desafio de nossa geração, não se processará sem o consequente Muda Justiça, que se instrumentalizou na Carta Magna com a valiosa contribuição do poder chefiado por Vossa Excelência. Cumprimento o eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves, que em histórica sessão instalou em 1º de fevereiro de 1987 a Assembleia Nacional Constituinte. Registro a homogeneidade e o desempenho admirável e solidário de seus altos deveres por parte dos dignos membros da mesa diretória, condôminos imprescindíveis de minha presidência. O relator Bernardo Cabral foi capaz, flexível para o entendimento, mas irremovível nas posições de defesa dos interesses do país. O louvor da nação aplaudirá sua vida pública. Os relatores adjuntos, José Fogaça, Conde Reis e Adolfo Oliveira, prestaram colaboração unanimemente enaltecida. Nossa palavra de sincero e profundo louvor ao mestre da língua portuguesa, professor Celso Cunha, por sua colaboração para a escorreita redação do texto. O Brasil agradece pela minha voz a honrosa presença dos prestigiosos dignatários do Poder Legislativo do continente americano, de Portugal, da Espanha, de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Príncipe e Cabo Verde. As nossas saudações entusiasmadas. Os senhores governadores de Estado e presidentes da Assembleia Legislativa dão realce singular a esta solenidade histórica. Os líderes foram ao vestibular da Constituinte. Suas reuniões pela manhã e pela madrugada, com autores de emendas e interessados, disciplinaram, agilizaram e qualificaram as decisões do plenário. Os anais guardarão seus nomes e sua benemérita faina.
Cumprimento as autoridades civis, eclesiásticas e militares, integrados estes com seus chefes na missão que cumpre com decisão de prestigiar a estabilidade democrática. Nossas congratulações à imprensa, ao rádio e à televisão. Viram tudo, ouviram o que quiseram, tiveram acesso desimpedido às dependências e documentos da Constituinte. Nosso reconhecimento, tanto pela divulgação como pelas críticas, que documentam a absoluta liberdade de imprensa neste país. Testemunho a coadjuvação diuturna e esclarecida dos funcionários e assessores, abraçando-os nas pessoas de seus excepcionais chefes, Paulo Afonso Martins e Adhemar Sabino. Agora, companheiros constituintes, conversemos pela última vez, companheiras e companheiros constituintes. A atuação das mulheres nesta casa foi de tal teor que, pela edificante força do exemplo, aumentará a representação feminina nas futuras eleições. Agradeço a colaboração dos funcionários do Senado e da gráfica do Prodasem. Agradeço aos constituintes a eleição como seu presidente. E agradeço o convívio alegre, civilizado e motivador. Quanto a mim, cumpriu-se o magistério do filósofo. O segredo da felicidade é fazer do seu dever o seu prazer. Todos os dias, meus amigos constituintes, todos os dias, quando divisava na chegada ao Congresso, a concha côncava da Câmara rogando as bênçãos do céu e convexa do Senado ouvindo as súplicas da terra, a alegria inundava o meu coração. Era, vendo o Congresso, como se visse a aurora, o mar, o canto do rio, ouvir os passarinhos. Sentei-me ininterruptamente 9.000 horas nesta cadeira, em 320 sessões, gerando até interpretações divertidas pela não saída para lugares biologicamente exigíveis. Somadas, as das sessões foram 17 horas diárias de labor, também no gabinete e na residência, incluídos sábados, domingos e feriados. Político, sou caçador de nuvens. Já fui caçado por tempestades. Uma delas, benfazeja, me colocou no topo desta montanha de sonho e de glória. Tive mais do que pedi. Cheguei mais longe do que mereço. Que o bem que os constituintes me fizeram frutifique em paz, êxito e alegria para cada um deles. Adeus, meus irmãos. É despedida definitiva, sem o desejo de retorno. Nosso desejo é o da nação. Que este plenário não abrigue outra Assembleia Nacional Constituinte. Porque antes da Constituinte, a ditadura já teria trancado as portas desta casa. Autoridades constituintes, senhoras e senhores, a sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou antagonismo do Estado. O Estado era Tordesilhas. Rebelada, a sociedade empurrou as fronteiras do Brasil
criando uma das maiores geografias do mundo. O Estado, encarnado na metrópole, resignara-se ante a invasão holandesa no Nordeste. A sociedade restaurou nossa integridade territorial com a insurreição nativa de Tabocas e Guararapes, sob a liderança de André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e João Fernandes Vieira, que cunhou a frase da preeminência da sociedade sobre o Estado: desobedecer a El Rei para servir a El Rei. O Estado capitulou na entrega do Acre. A sociedade retomou com as foices, os machados e os punhos de Plácido de Castro e dos seus seringueiros. O Estado prendeu e exilou. A sociedade, com Teotônio Vilela pela anistia, libertou e repatriou. A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já, que pela transição e pela mudança derrotou o Estado usurpador. Termino com as palavras com que eu comecei esta fala. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Declaro encerrado os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte da República Federativa do Brasil. Convido os presentes para que prestigiem a reunião que vamos ter e uma recepção no Salão Negro, aqui do Congresso Nacional. Com os meus agradecimentos, está encerrada a sessão.